E assim, Jesus, nós te pedimos mais uma vez que a tua bênção se derrame sobre nós, nos envolvendo em vibrações de harmonia, de asserenamento, inspirando o Érico também no tema que ele trouxe para nós hoje estudarmos, que nós possamos nos esforçar para manter a concentração e dessa forma nós estaremos com certeza obtendo os recursos que necessitamos para o enfrentamento da jornada lá fora. Então, mestre, em teu nome de Paulo de Tarso, nós pedimos licença para iniciar os estudos dessa tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Convidei a Marinesa a sentar lá, porque aquele canto ali está insuportável de calor. Então, eu fiquei 2 ou 3 minutos ali e senti o abraço. Então, daqui a pouco ela vai passar mal lá. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade hoje ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos tratar especificamente do item 11 do capítulo 5, que nos fala sobre o esquecimento do passado. É muito comum nós sermos confrontados por pessoas, às vezes até espíritas mesmo, que dizem não entender por que a gente esquece do passado, que se nós estamos vivendo tantas reencarnações, como é que a gente vem para cá sem saber nada do que aconteceu? Se Deus quer que a gente venha nesta encarnação para reparar os erros, para refazer os caminhos, como é que a gente vai reparar erro e refazer o caminho se nós não nos lembramos dos erros que cometemos? Então, muitos que não são espíritas dizem que não há justiça divina, porque a gente não sabe como é que a gente vem aqui de olhos fechados e se junta tudo de novo e começa outra vez. Mas vou errar de novo, porque eu não sei. Isso é o que as pessoas dizem. Eu não sei o que fiz no passado. Mas a doutrina espírita, ela nos ensina que o esquecimento do passado não é um castigo. Muitas pessoas acham, isso é um castigo, larga a gente numa nova encarnação e aí a gente não sabe onde é que errou. Não, não é um castigo, é uma bênção, porque é uma oportunidade de evoluirmos partindo de um ponto zero, como com um HD limpo, né? Zerado, sem a gente lembrar daquilo que passou. Isto nada mais é do que misericórdia divina, que nos concede esse campo de renovação com todas as condições de nós não sabermos dos erros que cometemos, nem tampouco dos erros que os outros cometeram contra nós. E embora o espírito em cada encarnação ele conserve a sua essência, porque nós vamos vivendo uma encarnação após a outra e vamos guardando todas estas experiências, tanto que nós estamos hoje, né, com o somatório de tudo que nós aprendemos, de todos os nossos acertos, os nossos erros. Nós estamos, como se diz, na nossa melhor oportunidade, porque nós temos um monte de vivências já. Já erramos muito, mas também já acertamos. Então hoje, a nossa encarnação, nós, espíritos encarnados, eu no corpo do Érico, cada um no corpo de vocês, com José, com Paulo, com Maria, cada um vivendo o seu melhor momento. Embora o espírito conserve essa essência de que ele não perde a individualidade, ele é sempre o mesmo e leva gravado no seu perispírito todas as suas atitudes do passado, e tanto as condições morais como intelectuais ele não perde, estão com ele gravados lá no seu inconsciente. Mas tem determinadas memórias específicas que o espírito não acessa. É como eu não esqueci que lá, quando eu tinha 7 anos de idade, eu estudei, comecei a minha carreira de estudante, lá no Leopoldo Tito, lá em Petrópolis, com a professora tal,
eu não esqueci disso, mas eu não fico me lembrando disso, a menos que alguém me perguntar, se eu quiser buscar lá. Então o espírito tem tudo guardado no seu inconsciente. E desta forma não haverá problema de confrontos, de traumas, de revanches, né? Desta forma, Deus nos facilita o aprendizado de uma nova existência, de coisas novas, de novas relações com aqueles os quais nós tivemos problemas no passado, ou que nós agimos como algozes, ou nós fomos vítimas. Imagina como é que nós recomeçaríamos a nossa existência, nos lembrando dos erros que cometemos, ou dos erros que os outros cometeram contra nós. O espírito não precisa se lembrar das vidas anteriores. Por que que não precisa? Porque esse esquecimento do passado, ele não é um obstáculo ao nosso crescimento. Nós esquecemos, mas podemos partir de um ponto zero fazendo as coisas certas. Não é nada contrário ao nosso aprimoramento, porque traria gravíssimos problemas para nós nos lembrarmos de todas as perturbações que nós demos origem ou que recebemos como consequência. Em certos casos, nós nos lembrarmos dos erros do passado, nós ficaríamos muito humilhados, ou quem sabe, talvez muito orgulhosos. Imaginem se eu, ao reencarnar, quando eu assumisse a minha condição, na idade adulta, digamos, eu fosse me lembrar que eu matei, que eu roubei, que eu traí, que eu falei mal do fulano, que eu agi, logrei de tal forma, que eu fui corrupto. Como é que eu iria me sentir quando eu me defrontasse com essa pessoa? Eu ia me sentir tão humilhado por ter sido tão canalha, tão crápula lá na outra encarnação. Como da mesma forma se me dissessem, se eu soubesse aqui de que eu fui um grande rei ou um grande guerreiro, aí qualquer coisa que me fizesse, para, sabe com quem é que está falando? Eu fui o rei Henrique 10º, 8º, 7º, sabe quem sou eu, né? Ou se eu fosse um Gengis Khan lá, eu não vou levar desaforo para casa, vai lá pedir desculpa para o fulano, que vou pedir desculpa nada, eu fui o Gengis Khan lá, eu matava na degola, no cabo da espada lá todo mundo, né? Então como é que eu iria conviver me lembrando desse passado? Então é uma bênção, é misericórdia divina, não é para nos atrapalhar, mas para nos permitir recomeçarmos com o disco limpo. Caso nós lembrássemos do passado, certamente, nós também nos lembraríamos do passado das outras pessoas. Se eu me lembrasse, bom, eu fui um cara desonesto, ou fui um cara honesto, eu fui um cara bom, ajudei muita gente, aí então eu me lembro do meu passado, eu era uma pessoa boníssima. Mas aí eu olho para a Marinês ali e digo, mas a Marinês me roubou na vida passada. Mas a Marinês me traiu a confiança na vida passada. Como é que eu iria conviver com a Marinês aqui? Eu ia estar sempre com o pé atrás. Como é que eu ia começar uma caminhada com ela? Imagina se eu reconheço na minha esposa, hoje, alguém que me traiu no passado. Como é que eu encontrasse ela e como é que eu ia construir uma nova existência? Mas eu preciso construir essa nova existência porque nós cometemos erros lá no passado. Então precisamos juntos receber na nossa família filhos, netos, irmãos, pais, enfim, e nós precisamos construir isso junto, porque lá atrás nós dilapidamos esta família no passado, agimos fora da lei do amor. Então, é uma dádiva que eu não me lembre de quem o outro foi. Então, eu também não posso me lembrar de quem eu fui. Correríamos um risco de ficarmos cristalizados no ódio. Imagina, eu me dou de cara com a Leirene. Aí eu olho para a Leirene aqui na sociedade, ela toda bonitinha, vem me dar paz. Eu olho e digo, mas essa aí me matou na outra encarnação.
Como é que eu vou receber o passe da criatura? Eu ia desenvolver ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Então não posso lembrar, né? Não seria justo. Justo é como Deus fez. Nada mais certo, é Deus fez a coisa como tem que ser feita. Então, assim como eu poderia ficar cristalizado no ódio, na raiva, no ressentimento, eu poderia também ficar cristalizado no sentimento de culpa. Quando eu recebesse nos braços um filho, e eu olhasse e disse, mas esse aí é aquele que eu cortei em pedacinho, lá no passado distante. E agora, como é que eu pude fazer aquilo? Agora é meu filho. Olha o sentimento de culpa, o remorso. Não ia conseguir usar o livre-arbítrio de progredir, de fazer, de ajudar. Então é melhor que a gente não saiba. Deus considerou lançar um véu de esquecimento, né, sobre o nosso passado. Mas isso não impede o espírito de tirar proveito das experiências que ele adquiriu em todas essas encarnações. É um mecanismo divino que nos mostra a importância do presente para a nossa evolução espiritual. Cada reencarnação é um novo recomeço. Então vamos tratar de ser bons, de ser benevolentes, de ter paciência, de agirmos no bem, de recuperarmos os nossos erros. Mas eu nem sei que erro. Não, nós sabemos e nós vamos abordar isso. E como nós vamos saber quais os erros que nós cometemos, não especificamente, mas no geral, né? No livro dos Espíritos, das questões 392 até a 399, aborda muito bem essa parte. Então, convido os irmãos que quiserem ali buscar um pouco mais de subsídios, nesse livro dos Espíritos, da 392 até a 399. Ele nos explica que o esquecimento ali nesse livro dos Espíritos é uma lei natural, para que nós possamos recomeçar sem esse fardo pesado dos nossos erros anteriores. E quando nós renascemos aqui na Terra, esse reencontro no mesmo meio, com criaturas que nos foram algozes, com criaturas que nós fomos os algozes, sem nós nos lembrarmos, permite que a gente reconstrua aquilo que ficou estragado lá atrás. Então, nós teremos uma condição de ter uma convivência estável, nós teremos condições de melhorar, de fazer o nosso progresso, que é o objetivo do Espírito em cada encarnação. Qual o principal objetivo nosso aqui na Terra? Evolução, quer dizer, progredirmos moral e intelectualmente. Então, reconhecer um ente querido naquele a quem nós fizemos um mal seria um fator de desequilíbrio na nossa vida, né? Dificultaria o nosso exercício do livre-arbítrio. Como é que eu vou ajudar o fulano se ele me fez mal? Não conseguiria, difícil. Por isso que Deus nos livra daquilo que nos seria prejudicial. Deus é tão bom, como diria o Delso, se aqui estivesse, que Deus é escandalosamente a nosso favor. Deus é tão bom que nos livra do que nos é prejudicial e nos dá aquilo que favorece. E o que nos é prejudicial? A lembrança do passado, das vidas anteriores. E o que é que vem em nosso favor? É a voz da consciência. Nós sempre, quando temos que decidir fazer alguma coisa, nós temos condições, a nossa consciência nos fala. E o que é essa voz da consciência? É aquilo que nós experimentamos quando reencarnamos, de não reincidir, de não refazer o mesmo erro. Nós, quando viemos para cá, passamos por um processo de programação desta encarnação. E ali nós vimos os erros que cometemos. E aí programamos, não, eu não vou fazer essa situação aqui, não vou criar isso. Quando eu chegar naquela encruzilhada, eu não vou pegar o caminho da esquerda de novo. Esse caminho da esquerda nada com política, tá, gente? É só um exemplo. Então, não vou pegar o caminho da esquerda ou da direita, vou pegar o outro, que é o certo. Então, a gente precisa ter
dar voz à nossa consciência. Porque onde é que estão as leis de Deus? Onde é que estão? Na nossa consciência. Quando Deus nos criou, já colocou na nossa consciência. Então a gente sempre sabe o que é certo, o que é errado. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente, lá no fundo a voz da consciência diz, Érico, isso aí está errado. Tu não devia. Isso aí não é bom para ti. Mas só hoje. Dessa vez eu vou fazer. Outro dia eu vou me esforçar para não fazer. Ou eu digo, não posso mesmo fazer. Então, Deus nos dá aquilo que nos favorece, que é a voz da consciência. Mas nos dá também as tendências instintivas. Cada um de nós carrega as suas tendências. Um gosta de bebida alcoólica, o outro não gosta. Um gosta de cigarro, o outro não gosta. Um gosta de usar droga, o outro não gosta. Um gosta de falar da vida dos outros, o outro não gosta. Um é desonesto, o outro é honesto. Cada um de nós tem deficiências, tendências que trazemos das vidas passadas. Então, nós temos que atentar para as nossas más tendências. Então, Deus nos tira aquilo que seria prejudicial, a lembrança, e nos dá a voz da consciência. E nos dá a condição de observar as nossas tendências instintivas que nós trazemos como espírito imortais, que temos uma caminhada por várias reencarnações. Desta forma, nós temos a cada encarnação um novo ponto de partida, pouco importando se na encarnação passada o que eu fiz, que erro eu cometi, pouco importa. Mas as minhas más tendências indicam o que eu preciso corrigir em mim. Então, o segredo todo está em nós avaliarmos aquilo que eu gosto e aquilo que eu devo fazer. Qual o caminho a seguir? O que a minha consciência me diz? O que é melhor? Odiar, agredir, falar mal ou não? Qual é a minha tendência? Eu olho para o fulano e tenho vontade de esganar. Essa é a minha tendência. Eu não sei porquê, mas um dia eu tenho uma vontade de torcer o pescoço. Mas eu sei que não posso. Mas olha, então eu tenho uma agressividade interna que precisa ser trabalhada. Quando eu brigo com um filho lá, quando eu discuto com um filho, quando eu entro em desarmonia com um parente, com um irmão, com um familiar, com um amigo, com um colega da sociedade espírita, mas eu estou muito agressivo. Eu preciso olhar para isso, para as minhas atitudes, que são contrárias à lei natural, que a lei natural é a lei do amor. Então eu tenho que olhar para essas atitudes. E quando nós erramos aqui na Terra, e quando nós sofremos aqui na Terra consequências dos nossos erros, nós precisamos procurar nas nossas más tendências. Se eu estou sofrendo determinada situação, como é que eu digamos que seja uma situação de relações emocionais, assim, sofrimentos emocionais. Mas como é que eu me relaciono com as pessoas? Eu sou agressivo, eu não sou paciencioso, eu não sou tolerante. Aí as pessoas não têm paciência comigo, não gostam de estar comigo. Aí eu tenho solidão, porque como é que eu ajo perante os outros? Eu sou solidário, eu só quando eu preciso que eu busco o outro. Então a gente tem que analisar todas as nossas ações no nosso dia a dia para que a gente mude e passe a não sofrer. Eu estou sofrendo uma condição financeira nesta encarnação. Tenho grandes dificuldades na área material. Mas como é que eu lido com as condições, que eu valorizo as coisas materiais? Como é que eu vou em relação às coisas das relações, dos sentimentos, das emoções? Então a gente tem que buscar nas nossas próprias ações aquilo que estamos fazendo equivocadamente para mudarmos isso, né? Então nós devemos concentrar a nossa atenção na nossa consciência, que nos adverte do bem e do mal, para que nós possamos então tomar as melhores
resoluções frente à problemática que surge a cada momento da nossa caminhada, porque estamos num mundo de provas e expiações e os problemas estão aí para todos, não é para um ou para outro. Então sempre nós vamos ter que nos defrontar com esses problemas, né? E nós temos que dar atenção e buscarmos o fortalecimento na espiritualidade, na religiosidade, para que a gente possa receber o amparo das forças mais altas da vida, dos nossos mentores, espíritos protetores, espíritos familiares que nos acompanham, que apostaram em nós nesta encarnação e disseram: vai, Érico, vai que eu vou estar contigo, vai que eu vou estar ali do teu lado. E eles não me intuem: não faça isso, Érico, faça aquilo. Às vezes eu não escuto, e aí me quebro ali adiante. Aí quando caio, quando me machuco, mas de novo, por que eu sempre tenho que passar por isso? Não escutou a tua consciência, não analisou as tuas tendências, né? Então, mas também nós temos que ver que esse esquecimento do passado, ele não é definitivo, ele é só durante a encarnação. O espírito continua com tudo gravado na sua consciência, no seu inconsciente, né? Mas quando ele reencarna, então ele esquece para poder conviver, senão ia conseguir ter relações sociais com as outras pessoas. Então, quando nós estamos encarnados, nós esquecemos. Mas da mesma forma que nós, quando deitamos à noite e dormimos, nós não nos lembramos que no outro dia tinha conta para pagar. Enquanto eu estou dormindo lá, eu não estou me lembrando que os boletos vão vencer no outro dia. Mas quando eu acordo, eu já digo: puxa, o que eu tenho para pagar hoje? Tem os boletos. Então, é a mesma coisa ao inverso. Quando nós vamos para a espiritualidade, quando nós desencarnamos, nós temos noção de tudo que aconteceu nas diversas encarnações. Claro que não é de sopetão, assim, de uma hora para outra, né? É gradativamente a gente vai lembrando das coisas que são necessárias. A gente não lembra de tudo. Como aquilo que eu disse, eu não fico me lembrando da minha professora lá da primeira série, né? Não, eu não me lembro, mas se alguém me perguntar como é o nome da professora, aí eu vou buscar lá naquela gavetinha da memória: professora Maria Helena. E assim o espírito lá não fica com tudo, toda hora borbulhando na sua cabeça. Mas à medida que desencarnamos, nós começamos a relembrar tudo que se passou nas determinadas encarnações, dentro das necessidades de que isso aconteça. Então essa interrupção é apenas temporária, né? Mas na verdade o espírito nunca esquece definitivamente de tudo. Porque nós vamos lá atrás, lá adiante, retomar essas lembranças. Mesmo quando nós estamos aqui encarnados, enquanto dormimos, o espírito muitas vezes se liberta do corpo parcialmente e vai ao encontro daqueles a quem ele é afim, né? Então o corpinho vai dormir para descansar e o espírito, sai batendo asas. Por isso da importância da gente, antes de dormir, se ligar com o plano mais alto da vida, fazer uma prece para os mentores, para Papai do Céu, para Jesus, para que a gente seja na hora do sono levado de encontro aos instrutores e receba as informações. Por que eu estou passando por esse perrengue agora? Então a gente vai na espiritualidade ser ajudado. Quando a gente acorda no outro dia, a gente traz lembranças daqueles sonhos assim, que à medida que o dia vai passando, as primeiras horas, a gente vai esquecendo aquilo. Mas todas as noites, na hora do sono, se a gente fizer essa precezinha antes e se ligar com o plano mais alto da vida, né, a gente vai receber auxílio do outro lado, que pode trazer para cá. Tem uma dúvida, tem um problema para resolver, não sei o que dizer, por isso que os antigos diziam: vou conversar com o meu travesseiro. Nunca tome uma atitude na hora, né? As pessoas mais antigas diziam isso: não, vou conversar com o meu travesseiro. No outro dia tomava a decisão, porque era o tempo de receber as informações lá no plano espiritual, de que atitude seria a melhor a tomar, qual a decisão a tomar. É o que a gente deve fazer, né? Então, nós gozamos de uma certa liberdade durante o sono, e a importância de fazermos essa prece e estarmos ligados, né? Para que a gente, então, possa ser amparado. Agora, se nós deitamos lá e ficamos viajando na maionese,
né? Tendo pensamentos libidinosos, menos nobres, vamos dizer assim, ou naqueles vícios, naquelas tendências que a gente tem e que a gente segura, reprime, mas aí durante o sono a gente se permite. Nós vamos então lá para determinado lugar que não é muito bom, com a companhia de outras pessoas que não são muito boas. A gente vai buscar por sintonia, por afinidade vibratória. Então nós temos que ter esse cuidado, né? E nós podemos então ser fortalecidos desse outro lado. E é por isso que muitos terapeutas mandam que as pessoas tenham do lado da cama um papel e um lápis e uma caneta ali. Quando acorda, primeira coisa, o que tu lembrar, tu escreve, para que o terapeuta, o psicólogo, seja lá, possa fazer uma avaliação, a interpretação daquele sonho que a pessoa teve, né? Então, em vez de nós buscarmos o passado, o que nós precisamos fazer? O que realmente importa para nós? Importa esta vida, essa existência. Muita gente procura cartomante, médiuns videntes, vão em casas espiritualistas para buscar saber, fazer regressões espirituais, para saber quem foram no passado. Eu nunca conversei com alguém que tenha feito isso e que tenha descoberto lá, nessas reminiscências do passado, que foi um escravo, que foi um assassino, que foi um bandido. Todo mundo com quem eu falei disse que foi rainha, rei, sábio, né? Muito rico. Então é o que as pessoas trazem de lá. Então não importa o que fomos no passado, que erros cometemos. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, é porque somos muito imperfeitos ainda, muito inferiores, e que temos um passado escabroso, mas que agora nós despertamos, encontramos Jesus, e vamos, os seus ensinamentos, né? E vamos então buscar aqui o nosso crescimento imortal, como espíritos imortais. Vamos buscar o nosso progresso. Então precisamos, para superar tudo isso, nós temos que utilizar a chave do autoconhecimento. Essa chave, buscar se autoconhecer. Mas será que eu sou bonzinho mesmo? Será que eu sou um cara legal mesmo? Será que eu sou honesto mesmo? Será que eu sou um respeitador? Será que eu tenho paciência? Então, fazer essa autoanálise, como São Francisco fazia, né? Não. Santo Agostinho, né? Eu errei o santo, né? O Santo Agostinho fazia todas as noites uma retrospectiva do dia, aonde errou, o que ele poderia fazer melhor, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. E aí identificar o erro. Pô, mas lá aquela hora com a Marinesa eu fui muito grosseiro. Pô, amanhã eu vou pedir desculpa para ela. Ou vou mandar uma mensagenzinha. Ô Marinesa, me leva livre nessa aí que eu estava tucanado e tal. Né? Então a gente precisa mudar. E na próxima ter mais tato, mais paciência. Então melhorar-se moralmente no presente, identificando e combatendo as suas más tendências. Quando Kardec pergunta lá aos bons espíritos, quando codificou a doutrina, como se reconhece um verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, responderam os bons espíritos, pela transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. Então é isso que a gente precisa fazer, identificar as más tendências e dominá-las, diminuir pouco a pouco, não vai ser de uma vez só, não vai ser de uma hora para outra, que ninguém vai virar anjo de uma hora para outra. Trabalhar a paciência, a benevolência, a indulgência, o perdão, porque Paulo disse que fora da caridade não há salvação. E aí Kardec pergunta lá para os benfeitores espirituais do Livro dos Espíritos também. Mas como é que é essa caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então isso é o que a gente precisa, viver cada encarnação como se fosse uma nova encarnação, e é uma nova encarnação, mas uma nova chance, um novo recomeço, a oportunidade de fazer diferente, seguir o Evangelho do Cristo, que é o nosso modelo e guia, para que a gente consiga alcançar essa reforma íntima, e confiar em Deus, focar na nossa melhoria no dia de hoje. Deixa o passado, passado é passado, né?
como dizia o mestre do Kung Fu Panda lá, que o presente, como o nome está dizendo, é um presente de Deus para nós. Então vamos focar no presente. Porque o passado está registrado na nossa consciência. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos defrontar com ele. A nossa consciência vai ser revelada, vai revelar para nós, no momento certo, no momento adequado, os nossos equívocos do passado. Quando nós estivermos prontos para nos defrontarmos com essas situações e começarmos a refazer o nosso caminho. Mas o dia é hoje, aqui e agora. A cada passo que eu der, eu posso estar recomeçando. A cada minuto do dia, a cada semana. Essa semana não consegui, mas a semana que vem eu vou começar de novo. Ah, mas Érico, tu já tem 75 anos. Tu vai recomeçar agora com 75 e deixa para outra encarnação. Não posso perder tempo. Né? A gente nunca sabe a hora de voltar. E aí tem medo do acerto de conta. Né? Então a gente está sempre nessa, pessoal. Vamos trabalhar, lutar por nós, não pelo outro, por nós. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.